Boa tarde a todos. Eu sou Paulo Eduardo, engenheiro de telecomunicações por formação e um militante de longa data, com vários companheiros na luta pela democratização dos meios de comunicação, e atualmente eu estou vereador pelo PSOL em Niterói. E por conta das questões locais e municipais, vim aqui para pegar coisas de vocês e me atualizar com o pensamento que a academia e quem trata nessa área o tempo todo está tendo em relação a essa questão. Eu queria fazer uma provocação à mesa, e o Marcos e o Adilson têm certeza, talvez o César também, possam ajudar a plateia a pensar sobre isso. Quando o Marcos fala na necessidade de regulamentação da internet, isso significa uma formulação que está na contramão de todo o processo de evolução do controle dos meios de comunicação e abaixo dele dos meios de transporte de comunicação, que são as telecomunicações. A regulamentação foi quebrada no Brasil por Fernando Henrique Cardoso, na área das telecomunicações, e, na realidade, a tal fragmentação já observada pelo Marcos, num passo à frente e acabou. Praticamente não tem concorrência na Embratel, não tem concorrência às grandes empresas que lá atrás conseguiram controlar. Um outro aspecto, que esse é a provocação que eu gostaria de fazer, é que, na realidade, as tecnologias de telecomunicações e que diretamente estão relacionadas à comunicação social, ao longo do tempo tiveram predomínio na regulamentação de um comitê internacional de telefonia, telegrafia, etc. E era predominantemente dominado pelos centros de pesquisa europeus. Até que os Estados Unidos, que dominavam determinadas tecnologias da guerra, voltadas para ganhar dinheiro com a guerra, começaram a perceber, à luz do Departamento de Comércio e do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a perceber que eles precisavam abrir determinadas tecnologias para que, em escala planetária, pudesse resultar exatamente nisso que o Marcos Dantas fala agora. GPS, que está em todos os aparelhos, sem o que os aplicativos não têm o menor sentido de existir, os bancos de dados e as plataformas que, superando o que lá atrás era um chamado modelo OSI, Open System Interconnection, que era a maneira pela qual as plataformas se comunicariam, superaram isso e colocaram a internet, todo o padrão de comunicação dessas plataformas, acima de toda e qualquer regulamentação outrora padronizada a partir da Europa através do CCITT. Então, GPS era vendido e usado para guerra. O próprio protocolo internet era um protocolo de guerra. O CCITT tinha um outro tipo de protocolo. O Departamento de Estado e as academias americanas perceberam a maneira de dominar o mundo a partir do domínio dessa tecnologia para resultar isso que no painel que a gente viu no dia de hoje, pegando um pedaço daqui da acolá, está retratado nesse painel. Eu queria elogiar muito, foi muito interessante, pelo menos para mim, o que eu ouvi de vocês no dia de hoje. A questão da hegemonia bolsonaro é uma palestra. A minha visão, eu vou tentar dizer de uma maneira muito simples e muito rápida. Tudo vem da crise estrutural que aparece claramente nos anos 70, já vem de antes, tá? Que é aquilo que ficou conhecido como a crise da hegemonia norte-americana. A Conceição Tavares tem um texto clássico que ela vai falar da retomada da hegemonia norte-americana no governo Reagan, né? E ela trabalha no plano do sistema monetário e da questão política internacional e etc., como é que ele consegue retomar a hegemonia. No entanto, também do ponto de vista industrial, do ponto de vista industrial era onde os Estados Unidos estavam sofrendo problema. Por quê? Porque os setores que puxavam o desenvolvimento automobilístico, eletroeletrônico, etc., eles tinham sido ganhos pela Alemanha e pelo Japão. Sim. Então, no início dos anos 70, imaginava-se que aquilo estava perdido. O meu ponto, que eu expressei em uma determinada circunstância, foi dizer:
houve também uma retomada da hegemonia norte-americana, agora já no governo Clinton, no projeto Clinton-Al Gore, das infraestruturas globais da informação, em que todo o debate nesse campo ele foi deslocado de eixo. E o exemplo que eu dou é o debate europeu e japonês sobre a televisão de alta definição, que eu cheguei na França para passar um ano no meu doutorado, e ainda se debatia em 1990, se debatia lá se os Estados Unidos iam aceitar o modelo japonês ou o modelo europeu, que eram os dois que estavam em disputa. E os americanos, pouco tempo depois, disseram, não interessa nenhum dos dois. Nós queremos alta definição digital. Então, tem que digitalizar. Aí europeus e japoneses enfiaram a pasta debaixo do braço e foram fazer o desenho do digital, porque o digital era o projeto de reestruturação produtiva que os Estados Unidos implantaram a partir daquele momento e que mudou todo esse negócio. Então, é preciso entender a questão da digitalização nessa perspectiva, de novo paradigma sociotécnico e com impactos aí de todo tipo. Agora, isso aqui dava matéria para uma boa discussão, mas infelizmente não tenho tempo de entrar nos detalhes. Quem eu devo, inclusive, uma boa parte do meu envolvimento com essas questões, toca num ponto importante quando ele suscita essa discussão, nos permite aprofundar a discussão da regulamentação. Na verdade, como todo mundo sabe, ou devia saber, havia uma época no mundo, na sociedade, que não havia telefone, nem rádio, muito menos televisão. Essas coisas foram inventadas e chegaram na sociedade. E por uma série de razões que não dá para entrar aqui agora, mas tem uma ampla literatura, surgiu a necessidade de regulamentar o desenvolvimento e a penetração social desses meios. E no debate, independente das muitas regulamentações, algumas regulamentações adotadas nos países onde isso era uma questão, porque isso foi nos anos 20 do século XX, isso não era questão na África, não era questão no Brasil, na Argentina, era questão nos Estados Unidos, na Europa. Nos países onde isso era questão, independente de alguns modelos diferentes, uma questão ou um princípio ficou chave nessa definição. Esses serviços eram serviços públicos. E a partir daí, ou eles eram executados diretamente pelo Estado, como aconteceu em geral na Europa, ou eles eram executados por concessão do Estado para empreendimentos privados, como aconteceu nos Estados Unidos. Inclusive, o grande monopólio de telefone dos Estados Unidos era uma empresa privada, a AT&T, mas que operava com acordo com o governo americano, que regulava suas tarifas e incluía uma série de outras regras. Esse princípio do serviço público nas comunicações em geral, com suas falhas ou não, aí você pode discutir um bando de coisa. Aqui no Brasil, teoricamente não está na Constituição. Telecomunicações é serviço público, radiodifusão é serviço público. Embora todas as falhas que a gente sabe e as discussões que tem. Mas o princípio ainda está lá. Mas o fato é que esse princípio foi revogado nos países capitalistas a partir dos anos 70, 80, as famosas reformas neoliberais, e se estabelece um princípio de mercado. Isso aí é o mercado que regula. E onde havia disposições de serviço público, foram sendo revogadas nas próprias legislações desses países. E o processo passou por uma completa privatização. E é nesse momento que está esse cenário de despublicação, despublicização dos serviços públicos, de comunicações, é que emerge a internet como uma nova rede de comunicação. E ela já emerge num cenário de serviço privado, de iniciativa privada, de empreendimento das pessoas, dos indivíduos, dos hackers, dos acadêmicos. E na medida que
foi necessário começar a organizar a internet. É claro, quando ela é crescente, você tem que botar uma ordem nessa casa. Né? O que acontece é que aqueles que lideravam a internet, né, vão colocando instituições, entre elas a conhecida ICANN, que é quem faz as políticas de distribuição de números e nomes na internet, como instituições privadas. E naquele cenário, o governo americano assina contratos, como por exemplo a ICANN, como por exemplo a VeriSign, que eu citei aqui, delegando a ela, mas não delegando debaixo do conjunto de apenas delegando. É você. A coisa era tão maluca no início da internet, né? Eu peço um tempinho aqui para contar essa história. Né? Todo mundo aqui conhece o ponto .br. Ninguém sabe a origem dessa história. Todo mundo aqui conhece o ponto .br. A gente usa o ponto .br. Né? O ponto .br hoje é administrado por uma entidade da qual eu sou um dos membros do conselho, que é o Comitê Gestor da Internet, e embaixo dele tem o NIC BR, que é o núcleo que opera a engenharia dessa coisa. Né? Se eu quero ter um domínio, eu posso ter um domínio como eu tenho, por exemplo, .br, eu pago para isso. E uma parte do que eu pago é para VeriSign. Bem, quando estava lá no início da internet, começava a ter que se distribuir a internet pelo mundo, né? E aí você tinha que criar um código, cada país tinha que ter um código, Brasil, Argentina, Portugal, França, Arábia Saudita, cada país tinha que ter um código para você poder endereçar. O que eu vou endereçar para o Brasil? Eu vou endereçar para o ponto .br, qualquer coisa. Um professor americano ligou para um cidadão brasileiro que estava muito articulado nessa história. Cara, eu tenho que dar um ponto para vocês, um domínio de primeiro nível para vocês. E esse cidadão se tornou o dono do ponto .br. Depois isso aí passou para a FAPESP, né? E a partir daí se cria uma instituição brasileira que acabou virando o CGI. Mas era assim, as coisas eram decididas individualmente. Porque tinha um núcleo acadêmico, e esse núcleo acadêmico faz um acordo com o Departamento do Comércio dos Estados Unidos e cria a ICANN, dentro de um cenário exatamente liberal privado. Hoje, a ICANN foi tomando decisões, e um dia ela decidiu que há um chamado nomes de domínio genérico, gerais de primeiro nível, GDDR. Antes era só o .com, o .pro, o .org, mas ela foi alargando isso, e agora grandes empresas podem ter o seu nome de domínio de primeiro nível. O que faz a Amazon? Ela requer a ICANN um nome de domínio de primeiro nível. Tem uma briga hoje, Brasil, Peru, Colômbia, brigando na ICANN para não conceder a Amazon para a Amazon. E a Amazon diz, não, mas eu estou cumprindo as regras da ICANN. E não tem regra pública, Paulo Eduardo, dizendo, não, peraí, tem um limite nessa história. A Amazon não tem uma região em inglês. Mas estamos, gente, neste momento que estamos aqui conversando, correndo o risco de perder o nome Amazon. E ninguém sabe disso. Tá? Porque não tem uma regra pública. Não tem uma regra. Virou um negócio de mercado. Nesse cenário que está aí, que eu coloquei, nesse cenário que está aí, os europeus, digo eu, posso estar errado, que é porque a Google não é europeia, a Facebook não é europeia, a Amazon não é europeia, então eles estão preocupados. Né? Começaram a querer botar regras. Mas em momento algum é falado, como deveria ser falado, vamos recuperar o princípio do serviço público nessa coisa. Eles estão botando, ou seja, a coisa pública está faltando, mas está faltando ainda dentro de um discurso de mercado privado. Agora você tem razão, o que nós tínhamos que recuperar era o discurso de que comunicações é um serviço público. E a partir daí você consegue ou não as entidades privadas, nos casos que forem concedidos. É esse o ponto. Já falei demais de tudo aqui. Bom, eu não vi voltando o Marcelo, mas eu queria meter uns 2 dedinhos de prosa em cima da questão dele
relacionado à comunicação na América Latina, né? Como o Bolê falou, assim, bom, tem essa posição do Brasil, que é o meio que diferentão do continente, né, que diante de uma janela de oportunidade não aproveitou radicalmente esse cenário para construir efetivamente uma política mais democrática, né, ou menos restritiva à comunicação como queira. Mas aí, assim, eu compreendo isso dentro de duas lógicas, né? Primeiro, que houve tanto uma compreensão, estamos falando dos governos que possibilitaram essa janela de oportunidades, né? Esses governos eles foram construídos a partir de uma aposta num certo pacto de classes que foi existiu enquanto durou, né, e depois foi desconstruído, e agora estamos, né, dialogando ou duelando com ele, ou tentando recompor de uma certa forma, enfim, lidando com essa desconstrução desse pacto de classe, onde o papel da comunicação teve uma importância central, inclusive na crença de que esse pacto de classe poderia envolver não somente a Globo como a Record, donde se compreende a ideia de que a comunicação se concebeu ou não, ela foi levada ao longo desses anos como moeda de troca na relação com com uma série de outros elementos, outros aspectos, outras políticas, outras prioridades dentro da agenda do núcleo governista de poder em torno desses dois governos do Lula e o emento a Dilma. Na América Latina, a gente tem esse cenário, e não exatamente o Brasil, mas a despeito do Brasil, a gente tem um cenário em que basicamente foram possibilitadas duas transformações. Num processo que se chamou na Argentina, que é meio que um termo de referência para a gente, desconcentração, né, um processo de desconstrução do poder limitador de determinados grupos oligopolistas dentro principalmente da radiodifusão. Houve sim uma resistência do maior grupo da Argentina, o Clarim, e o processo foi até as últimas no limite do Supremo Tribunal Federal de lá, o Tribunal Constitucional. O Clarim perdeu e houve uma desconcentração, sim, até o momento em que, do ponto de vista político, da construção de um outro projeto de poder, o governo Cristina Kirchner perdeu para o projeto que está atualmente em vigor lá do governo Macri. E o Macri, uma das primeiras medidas que ele fez foi colocar em suspenso não só a lei de comunicação, lei de serviços de comunicação audiovisual da Argentina, como também a autoridade fiscal de serviços de comunicação audiovisual, e até agora está empurrando com a barriga dentro de uma lógica de desregulamentação do setor. Mesmo assim, e aí estamos falando de Argentina, porque isso não aconteceu nem no Uruguai, nem na Bolívia, nem no Equador, nem na Venezuela. Mesmo assim, na Argentina existe uma significativa participação de meios públicos e comunitários com licença, com outorga para funcionamento, dentro da lógica de Estado proporcionada pela efetivação da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, que é Lei de Meios, como a gente chama. E esse processo, mesmo a partir dessa desconstrução geral da lei então aprovada, ele não se desfez. Ou seja, existem meios de comunicação, de rádio, TV indígenas, ligados a Mapuche, ligados a outras etnias na Argentina, que continuam existindo. Meios de bairros, de populações distantes dos grandes centros, que continuam existindo, com outorga, com licença e reconhecimento do Estado para funcionar. E esse processo ele é todo atravessado aqui no Brasil e, ao contrário, em outros países que não tiveram essa virada para
essa onda conservadora, né, que se assumiu na América Latina, mas Bolívia, Equador e Venezuela ainda resistem com com essa certa composição que foi possibilitada a partir dessa janela de oportunidades que foi construída. Então, não é a regulamentação em função de um projeto que é mais amplo do que a própria construção da lei, aí concordando, enfim, com a síntese, né, que chegamos aqui, ela é suficiente para deixar determinados espaços a serem construídos, é o que eu, de uma certa forma, falei na minha apresentação. A gente tem canais da cidadania possibilitados a partir do Decreto TV Digital 5820 de 2006, já no desmonte do sistema brasileiro de TV digital que eu havia mencionado. A gente tem, sim, canais comunitários de TV a cabo possibilitados desde 95 e depois expandido para outros sistemas de TV por assinatura a partir da lei de 2011. Então a gente tem espaços a serem construídos nessa relação com agenciamentos na área de cultura, com processos de economia criativa, e a gente subaproveita no âmbito da própria mobilização das organizações sociais, aí não falando sociedade civil de modo geral, mas das organizações sociais mais próximas, mais relacionadas à área de comunicação e à área de cultura. Então a gente precisa, mas ao mesmo tempo, essas oportunidades elas existem, mas a despeito de legislações como a uruguaia, como a equatoriana, não existem formas de sustento que viabilizem esses canais. Então eles existem, ou melhor, existe do ponto de vista jurídico a capacidade de reconhecimento legal, mas não existe a capacidade de sustentabilidade e continuidade dessas iniciativas. Então, a levar adiante essa situação, essa demanda, né, que se coloca, essa bola que se coloca para ser tocada por todos aí, essa defesa desses espaços a serem construídos e efetivados. Obrigada. Como nós teremos um evento daqui a pouco,